Bom dia. Lucas 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Jesus convocou 12 ali dos seus discípulos, a quem os nomeou apóstolos e deu poder. Jesus revestiu de poder, ou seja, autoridade, e enviou para eles pregar o evangelho, para pregar as boas novas, e deu condições para que eles expulsassem demônios, curassem os enfermos. A prioridade não era operar curas, mas sim pregar o evangelho, levar a mensagem, as boas novas, boa notícia do reino. O porquê das curas foi uma espécie de ferramenta para que eles divulgassem o evangelho. Porque quando eles curavam alguém, um enfermo, até ressuscitar o morto, fazia com que as pessoas prestassem atenção, chamava atenção por algo sobrenatural e pudessem crer. E aí então eles pregavam o evangelho, falava do reino de Deus. Então Jesus convocou esses 12 e enviou-os para que fizessem, para pregassem o reino. Mas essa convocação não ficou limitada aos 12. Jesus fez questão de fazer e deixar para que ficasse registrado, porque essa convocação é para todos nós. Todos nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Porque todos nós, se realmente nos convertemos ao Senhor, somos convertidos ao Senhor, então nós receberemos. Se nós buscarmos a capacitação do Senhor, nós receberemos o poder do Senhor para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar qualquer enfermidade. Este poder que nos dá é o Senhor. Mesmo porque quando nós estamos expulsando demônios, nós não fazemos, não é no nosso nome, não. Estou expulsando demônio aqui em nome do pastor Henrique. Estou expulsando demônio aqui em nome do Ministério Atalaia. Não é nada disso. Nós expulsamos em o nome de Jesus. Então, conclusão, quem é que está expulsando? É Jesus. Porque quando nós estamos usando o nome do Senhor, é Ele, a autoridade, tudo é Ele. É a mesma forma, eu tenho explicado isso. Quando, se uma pessoa me dá uma procuração para me agir no nome dela, para me comprar alguma coisa em nome dela, para me vender em nome dela, para me receber em nome dela, ou até mesmo quando você dá uma procuração adjudícia para o advogado entrar com uma ação ou te representar perante a justiça. Ele só está representando você. Tudo ali que está sendo feito é você. Se eu tenho uma procuração de alguém para comprar alguma coisa, eu vou e compro, eu não compro no meu nome, eu compro no nome da pessoa, é da pessoa. Se eu vou ter uma procuração para receber alguma coisa, eu estou recebendo quem? Para a pessoa, não é meu. Então, quando nós estamos usando o nome do Senhor, tudo é Ele. É Ele que está fazendo. Então, quando Ele enviou ali os discípulos, Ele estava enviando e falou, não, vá, me representem. E eles foram. Então, hoje o Senhor também nos envia, fala, escuta, vão me representar. Só que para nós representarmos Jesus, nós temos que estar concordando com Ele. Nós temos que estar agindo em conformidade com a vontade dEle, porque às vezes nós falamos,
Ah, não, vou expulsar em nome de Jesus, vou fazer isso, só que nós não estamos qualificados. Por que nós estamos qualificados? Nós recebemos qualificação do Senhor. E por que não recebemos qualificação? Porque nós estamos no erro, no pecado, nós não temos fé, nós não agimos em conformidade com a palavra dele. Mas isso aqui receberam e foram. Falaram, vocês expulsam demônio, cura, tudo no meu nome. E enviou-me aqui para proclamar o evangelho, o reino de Deus. E versículo 3, e lhes orientou, nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, e nem mesmo uma túnica extra. Na casa que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Então o que Jesus falou? Escuta, vocês vão ter que pregar o evangelho, curar, eu dou poder. Mas vocês não levam nada, é a função. As pessoas fazem muita confusão. Eles acham que servir o reino é você ter que ganhar dinheiro. Não. O Senhor nos mantém, o Senhor nos sustenta. E pode ver que mais à frente o Senhor depois vai perguntar para ele, vem cá, quando eu os enviei, pai, falei para não levar nada, faltou alguma coisa para vocês? Eles vão falar, não, não faltou. Então, o Senhor nos enviou para nós pregar o evangelho, para nós viver o evangelho, para nós curar, para nós libertarmos, para nós fazer tudo, mas jamais cobrar. Falou, não leva nada não, eu que sustento vocês, eu que mantenho vocês. E ele tem mantido, e ele mantém. Eu falo isso porque eu vivo isso, ele mantém. O que não se pode fazer é cobrar. Hoje você vê um monte de gente, pregadores, isso, aquele, mas que não são chamados. Por que eu falo que não são chamados? Porque para pregar, fazer qualquer coisa, para eles evangelizar, eles cobram. Muitos aí cantores, tá? Eu não falo que louvam, não, eu falo que são cantores profissionais. Cobram, pra ir numa igreja, pra ir no evento gospel, tem cobrança aí de 5 a 200 mil reais. Tá? Que existe nesses cantores aí. São cantores. E o que é o pior, se você analisar, são cantores fracassados, porque fracassaram no mundo profano, eles não conseguem nada. Aí vieram pro mundo gospel. Tá? Aí eles cobram, falam, não, mas tá louvando, não, são cantores profissionais do meio gospel, esse meio aí, mas eles não são chamados, não foram enviados pelo Senhor, porque se fosse, saberia que não poderiam cobrar, se fosse, não, mas nós temos que sustentar, a banda, escuta, os que são chamados, são mantidos, são sustentados pelo Senhor. Então não tem essa preocupação. Saber que o Senhor não vai deixar faltar o alimento na sua casa, não vai deixar faltar roupa, não vai deixar você passar vergonha, não pagar as suas contas. Ele vai dar condições para tudo isso. Mas você tem que ir. Agora, esta palhaçada de chegar, não, eu exijo uma oferta de tanto, outros os menores, né, esses cantores menores, ou pregadores menores, exigem, não, então já que não dá uma oferta boa de valor de X, ou então eu vou mandar antes o meu material, eles mandam antes os CDs, os DVDs, os livros, para que sejam vendidos antes, tem que vender X de material primeiro. Isso é errado. Errado. Não são chamados. Jesus falou, vai, não pede nada. Que a função, não, eu tenho que pregar em X cidade. Eu tenho condições de pagar minha passagem, eu tenho condição de pagar minha gasolina, então eu vou, porque o Senhor me deu condição de eu ter isso para. Eu vou pagar a mensagem, vou fazer e voltar. Mas você não vai pedir nenhuma oferta? Não, eu não vou pedir oferta jamais. Se for a vontade do Senhor, ali que eu recebo a oferta, eu recebo. Eu no início, hoje eu já não tenho tempo para sair para pregar em outras igrejas, outro lugar, mas eu preguei em vários lugares na época que eu fazia isso, eu nunca cobrei um centavo. E olha que às vezes eu estava precisando mesmo.
Nunca cobrei. Às vezes não, pastor, eu vou no envelope, toma aqui para você. Eu digo, não precisa não. Não, toma alguma coisa, às vezes nada, mas glória a Deus. O Senhor sempre nos sustentou, o Senhor sempre manteve. Então é isso que nós temos que entender. A orientação de Jesus é esta. Não leva nada. Não leva dinheiro. Agora os pregadores profissionais hoje querem hotéis 5 estrelas, querem suíte de luxo, querem viajar de classe executiva, né? Querem uma série de coisas, querem camarim, querem isso, querem aquilo outro. Isso não é pregar. Isso não vem dizer que é homem e mulher de Deus, porque não são. São profissionais. Esses pregadores itinerantes, que são profissionais, que ficam viajando nas igrejas pentecostais, neopentecostais, e ficam fazendo campanhas para levantar dinheiro. Isso não é o evangelho. Jesus falou, escuta, quando você vai pregar, aonde que der lugar? Não, você vai ficar na casa do irmão ali, fique. Você foi pregar em algum lugar, o irmãozinho, até o mais simplesinho lá da igreja, chamou você para ficar na casa dele. É o mais simplesinho, glória a Deus, você vai ficar ali. Não, você tá na casa daquele irmãozinho ali, amanhã outro te chamou que tem uma casa bem melhor. Não, você vai ficar ali até sair daquela região da cidade. Pastor, mas é simplesinho, é uma comidinha fraca, glória a Deus, você está ali para abençoar, você não tá para explorar, não. Você é um abençoador em nome do Senhor. Que fique. E não esqueça, nós temos um exemplo. Você chegou na casa, não, pastor, tô até com vergonha, com medo naquela casa lá, de ficar lá, porque eles não têm nada, vou ajudar a consumir o pouco que eles têm. Não se preocupe com isto. Não se esqueça, Elias foi enviado lá para uma viúva. Ela estava recolhendo lá uns gravetos para ela fazer a última refeição, ela e o filho dela, não tinha mais nada para comer. Deus tinha falado com ele, fala com ela para fazer um bolinho de pão para mim. Falou, não tenho que ter lá um restinho que vou fazer para mim e pro meu filho. Falou, não, mas o senhor disse, faz lá primeiro, você faz um bolinho para mim. Depois para você e seu filho. Ela creu, ela fez. Durante 3 anos. Não faltou azeite, não faltou farinha na vida, na botija dela. 3 anos, Deus sustentou ela, o filho e Elias. 3 anos. Então, às vezes você está sendo enviado numa casa, não tem nada. Mas Deus está abençoando. Através de você, a bênção vai chegar naquela casa. É isso que nós temos que compreender. Nós temos que ser realmente servos do Senhor. Fazer a vontade dele. Pregar o evangelho assim como ele determinou. E não ficarmos com rodeio. E não ficar buscando aqui fonte de renda. Porque quem é chamado não tem a preocupação de ganhar dinheiro. Mas eu tenho que ter isso, eu tenho que comprar minha casa, Não, você não tem que comprar nada. Se for vontade do Senhor, Ele dará uma casa. Se não, Ele dará condição de você pagar aluguel. Se não, Ele dará condição de alguém de ceder uma moradia. É o Senhor, nós temos que crer nele. Se nós temos esse chamado, então vamos praticar como é. E não se pode estar usando o evangelho para ganhar dinheiro como os muitos fazem. Hoje nós vemos grandes templos, eles são exploradores, são estelionatários. A preocupação é ganhar dinheiro. Agora nós vimos com esse negócio da determinação de fechar os templos, se levantaram uma confusão toda. Por quê? Porque as pessoas não estando no templo, eles não vão estar ofertando, não vão estar dizimando. Então essa é a preocupação deles. Prova tal que muitos fizeram culto online, ficaram o tempo todo no culto, falando várias vezes, devia estar preocupado com essa epidemia que está atacando o povo, né? Está preocupado em pedir o povo para levar dinheiro, não deposita, amanhã vai depositar o dinheiro, deposita a oferta, deposita, nós precisamos, não, vai fazer um compromisso. Essa era a preocupação. Esse não é o evangelho. Então você fala, mas eu opero milagre, mas não vejo você. Não são chamados. Quem é chamado pelo Senhor tem o caráter de Cristo, faz aquilo que ele determinou. Versículo 5. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que saídes daquela cidade, como testemunho contra aquela gente. Você não foi enviado para... você está num lugar pregando, você está falando do evangelho para alguém, você está numa casa, numa igreja.
as pessoas não aceitaram a verdade do evangelho, como a maioria não aceita hoje, a maioria não quer aceitar, a maioria prefere um evangelho adocicado, um evangelho para alisar ego, não prefere não aceitar. Então você não tem que insistir, não. Nós não insistimos, nós não temos que estar obrigando ninguém a aceitar, não. Jesus falou, não quer, tudo bem, tchau. Vamos seguir para frente, vamos para a próxima casa, para a próxima cidade, para a próxima igreja, para onde quiser que seja. Seguimos em frente, não insistimos. Não podemos ser como os testemunhos de Jeová que fica ali enchendo o saco ali. Ah, não, todo dia. Não fazemos isso. Sabe por quê? Porque nós estamos falando do evangelho. O próprio Jesus. Nós estamos falando de uma joia raríssima. Então você não é algo que você atira, eu insisto para ninguém pegar, não. É algo muito raro. Você oferece, dá condições da pessoa adquirir. E se a pessoa não quer, tudo bem. Tem escolha. Não insistimos. Eu vejo pessoas, não, eu estou insistindo com fulano várias vezes. Não insiste. O que nós fazemos é orar por pessoas. Como eu disse, tem pessoas que eu oro já há alguns anos, mas eu não fico ali pregando, não. Não quer aceitar, segue seu caminho. Ela e Deus. O versículo 6. E assim partiram os 12. Percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Jesus enviou. Eles foram, o cara pregou, pregando o evangelho por toda parte, operando curas, milagres, como eu disse, são ferramentas que o Senhor dá para que nós possamos estar pregando o evangelho. Então eles pregaram por toda parte, assim como o Senhor tinha determinado. Versículo 7. O tetrarca Herodes ouviu comentários sobre o que estava ocorrendo e ficou assustado, pois algumas pessoas divulgavam que João havia ressuscitado dos mortos. Outros alegavam que Elias tinha ressurgido. E outros ainda falavam que um dos profetas do passado havia voltado à vida. Herodes, entretanto, afirmava: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, a este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se empenhava em conhecê-lo. Quando Jesus está fazendo a obra, pregando o evangelho, o rei, o Herodes, né? Ele ouviu o comentário, tudo que Jesus estava fazendo, estava falando, aí ele ficou preocupado, né? Ele questionava, a pessoa, mas quem é esse que está fazendo tudo isso? Os caras, não, é um grande profeta. Isso é Elias. O profeta Elias, não sabemos, é considerado o maior profeta da Bíblia, né, do passado. Não, é Elias. Outras pessoas, não, é Ezequiel, é Jeremias, é Amós, Abacuque. Outros falavam, não, é João Batista. Aí ele falou, mas peraí, mas João Batista eu mandei degolar. Porque nós sabemos a história de João Batista, que João Batista pregava o evangelho verdadeiro, condenava o pecado, e ele falou com Herodes, ele vivia pregando contra Herodes, porque Herodes vivia em adultério. Herodes, estava casado com a ex-esposa, seria, digamos assim, que aos olhos dos homens seria a ex-esposa do irmão dele, Filipe. E João Batista lá falou, não é lícito, você não pode estar com a mulher do seu irmão, ela é esposa do seu irmão, casamento é um só. E essa mulher chamava Heródias, e ela fez a cabeça de Herodes, inclusive usou a própria filha, Salomé, e conseguiram então, praticamente obrigou ele a mandar decapitar João Batista. Então ele falou, mas João Batista não é porque eu mandei matar, eu mandei cortar a cabeça dele fora. Quem é este, né? Quem é este profeta que está aí, que estão falando que é um profeta? E ele procurava de um jeito ou de outro, procurar conhecer, saber quem era esse que estava operando tantos sinais. Você vê que o próprio povo não sabia, né? Eles falavam uma coisa, é um profeta tal, o profeta tal que ressurgiu, é o Amós, é Ezequiel, ressurgiram, é Elias que voltou. E não era. Era o Filho de Deus. Versículo 10. Entre mentes,
Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então os levou consigo e retiraram para uma cidade chamada Betsaida. Então, os discípulos fizeram tudo aquilo que Jesus tinha feito, pregaram, eles curaram enfermos, fizeram o poder de Deus, ele viu o poder de Deus se manifestando, né? E voltaram todo alegre, falaram com Jesus, e ele falou, não, vem cá. E foram para uma outra cidade, saiu dali da região ali. Mesmo porque também os discípulos estavam cansados, de que cada um for para um lugar, uma viagem longa. Versículo 11. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhe acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Então as pessoas que viram Jesus sair com os discípulos, né, foram atrás dele, muitos ali, aí Jesus voltou a pregar o evangelho, pregando o evangelho, ensinando, e as pessoas que vinham, estavam doentes, enfermos, Jesus curava, estava possesso, Jesus libertava, mas pregando o evangelho, ensinando o evangelho, e é isso que ele fez. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram, despede a multidão, para que possa ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontre alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou, dai-lhe vós algo com que possam se alimentar. Mas eles replicaram, não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo. Então Jesus saiu ali e a multidão estava ali, Jesus pregando o evangelho, ensinando o evangelho, orava, tinha um doente, ele curava, um possesso ele libertava, e ali os 12 que tinham chegado, estavam com ele, né? Agora apóstolo, chegaram para Jesus e falaram, escuta, manda o povo embora, porque nós estamos preocupados com isso aqui, nós não temos alimento para eles, não tem nenhum lugar aqui próximo, eles vão ter que andar uma grande distância para poder chegar em algum lugar para comprar alimento para que eles possam comer. Então manda eles, despede eles de uma vez. Jesus falou, não, dá vocês comida a eles. Falou, não, nós não temos como dar comida aí, porque nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. A não ser que nós saímos aqui para comprar alimento para eles. Ou seja, Jesus não tinha dado poder para eles. Não tinha enviado eles para expulsar, para curar, para libertar e para pregar o evangelho. Então eles tinham o poder de Deus. Agora eles estão olhando, o povo está com fome. Por que eles não fizeram? Jesus falou, não, dá a vocês. Ou seja, usa o poder que eu dei a vocês. É hora de vocês aplicar o poder que eu dei. Estão com fome? Tá. Abençoa, clama o Pai, faça alguma coisa, vai ter alimento para o povo. Mas, ou seja, a fé deles ainda era limitada. Apesar de terem recebido o poder de Jesus, eles tinham poder, porque na hora ali, quando Jesus mandou, então dá-lhe vós alguma coisa que possa alimentar, se eles tivessem buscado, se eles tivessem clamado ao Pai, eles teriam alimentado todo o povo. Mas eles não queriam tiver fé, não. Então só quer que nós saímos aqui para ir comprar? Quer que nós vamos comprar alguma coisa? Versículo 14. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou os seus discípulos, fazei-os sentar em grupo de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou os discípulos para que os servissem para toda a multidão. E aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas. E os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrados. Então, olha bem, Jesus falou, não, mas se nós formos comprar, vocês não creram, não acreditavam no poder
que eles tinham, no poder que Jesus tinha dado. Jesus nem discutiu, falou, então faz isto. Manda todos, era 5.000 pessoas. 5.000 homens. Nós estamos falando não é 5.000 pessoas, não. Aqui fala de 5.000 homens. Portanto, eu estou sendo pessimista. Fazendo um cálculo aproximado, tinha que ter pelo menos 10.000 pessoas. Porque tinha mulheres e crianças. Então, se tinha 5.000 homens, eu acredito que deveria ter mais ou menos, mais umas 5.000 seriam mulheres, crianças, tudo ali. Jesus falou, escuta, manda sentar aí de 50 grupos, de 50 e 50 pessoas. Manda todos sentarem. E cadê os reis? Cadê 5 pães aqui? Me dá esses 2 peixes aí. Levantou, apresentou a Deus Pai, abençoou e foi tirando, dava um pedaço grande para toma. Você vai dando para os discípulos, para você dividir para eles. Aí o que acontece? Os discípulos, então, daquele pedaço que receberam da mão de Jesus, tirava e dava para um, dava para outro, e aquilo nunca acabava. Nunca acabava. Até que todos comeram fartamente, comeram até enquanto quiseram, tanto pães quanto peixe, e ainda sobrou, ainda que eles recolheram 12 cestos cheios. As pessoas ficam esperando, eles poderiam ter feito, qualquer um dos discípulos desses 12, poderia ter feito a mesma coisa que Jesus tinha dado poder a ele. Eles não fizeram. Mas Jesus fez. E outra coisa, eu vejo as pessoas ficarem pedindo ao Senhor, Deus, me dá isso, me dá dinheiro, me dá aquilo. O Senhor não vai dar, o Senhor vai dar o maná dele, é o sustento. Ele vai mandar um bocado de dinheiro? Não, ele vai dar o sustento, aquilo que nós precisamos diariamente. Ele enviou os discípulos para pregar e falou, vocês não levam nada não vai faltar nada não. E eles foram e nada faltou. Então, as pessoas hoje ficam pedindo, que Jesus me dá isso daqui. Não, rapaz, só confia no Senhor que o nosso maná, a condição para nós vivermos diariamente, a condição para nós nos alimentarmos, pagar nossas contas, não vai faltar se nós estivermos na presença do Senhor. Se Jesus quisesse, ele poderia ter feito aparecer uma montanha de pães, uma montanha de peixe, mas ele não fez isso. Só o que você precisa para comer. Toma aqui. No deserto, quando o povo saiu, tirou o povo lá do Egito, o maná do Senhor, cada um tinha que pegar o quê? São Gomer. Aí pegar para quantos dias? Não, para hoje só. O único dia que eles podiam pegar mais era na sexta-feira, para no sábado não sair, porque era a ordem de Deus. Sábado vocês não saem não, vou lhe dar. Quando eles tentavam pegar a mais para sobrar, para qualquer coisa, dava bicho, estragava. Dava bicho, então não podia, tinha que comer cada dia aquilo ali, um gomo. Então nós sabemos. Tinha pessoas pouquinho pequenininhas, tinha pessoas grandes, maiores, mas aquele, a medida equivalente a um gomer, que é aproximadamente 1,5 litro, era suficiente para almoço, janta, café da manhã, e todos ficaram alimentados. Também, quando Elias, nós falamos antes, foi lá para a viúva, Deus não fez aparecer lá uma montanha de farinha nem de azeite, não. Todo dia ela virava da vasilha dela, tinha farinha. Todo dia ela virava, tinha azeite. Aquela vasilhinha só ali manteve esse tempo todo. Quando uma viúva de um profeta foi até Eliseu clamar, pedir para ele, falou, o que você tem em casa? Tem um pouquinho de azeite. Falei, não é o suficiente. Pega um monte de vasilha emprestada, os vizinhos aí, vai lá. E vai virando. Então naquela botija que ela tinha, virava, saía, até ela manteve tudo. Então, no dia que nós ficamos pedindo, Deus vai me dar um monte de coisa, Deus não vai dar isso. Ele é comprometido nos dar o maná, ele está comprometido nos alimentar, está comprometido fazer com que nós vivamos de forma digna. É isso que ele está. Então, Jesus mostrou isso. Então, hoje eu vejo os pregadores falar, não, peça, exija que Deus vai lhe dar isso, dar aquilo. Não, Deus simplesmente vai nos dar a condição de nós vivermos, de nós passarmos aqui. Nós estamos em peregrinação, nós estamos indo em direção à nossa casa, que é o reino. A nossa casa não é aqui.
Você vê que Jesus também não gosta de desperdício. Porque depois ele mandou eles pegaram ainda, recolheram em 12 cestos. Olha, você comeram, só lhe pegando na mão, não viram como. Aparecendo. Sobrou 12 cestos. Pega tudo. Não pode desperdiçar, não. Vou levar para dar para as pessoas. E o milagre. Que era para quem ter feito isso, os discípulos. Mas agora o apóstolo. Eles não fizeram, né? Jesus fez. Então nós vamos aprender com Jesus. Vamos aprender como nós devemos pregar o evangelho. Vamos aprender como nós vivermos o evangelho. É isso que nós temos que aprender. É isso que nós temos que viver. Eu li hoje o evangelho de Lucas, capítulo 9. Li até o versículo 17. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.